Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da lição de número 7. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos, em busca da Tua graça, em busca de uma íntima comunhão contigo, para receber a Tua bênção no estudo que vamos fazer da Tua palavra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Quando surgem os conflitos, é inegável que os conflitos surgem. Onde há pessoas, há conflitos, divergências de ideias, de comportamento, de atitudes. E queridos, negar os conflitos não resolve o problema. Fazer de conta que eles não existem não resolve o problema. Mas nós temos que enfrentar os conflitos de frente. Vamos, com humildade de coração, com oração, buscar a direção divina na solução dos conflitos. Na igreja primitiva, os conflitos surgiram tanto na área teológica como nos relacionamentos dentro da igreja. Os conflitos teológicos, nos primeiros séculos, diziam respeito, muitos deles, à natureza divina e humana de Jesus Cristo. Nós chamamos de heresias cristológicas. As heresias cristológicas nos primeiros séculos podem ser divididas em duas partes. Primeira, aquelas heresias que negavam a humanidade de Jesus Cristo. Entre elas se destacam o docetismo, o apolinarismo e o eutiquianismo. A segunda classe são aquelas heresias que negavam a divindade de Jesus Cristo. E entre elas se destacam o ebionismo, o adocionismo e o arianismo. Sendo que o arianismo se tornou a mais forte delas, defendida pelo bispo Ário, presbítero de Alexandria, que ensinava que Jesus Cristo não era o Deus eterno. Era uma criatura, um Deus menor. O arianismo nos tempos modernos é defendido pelos testemunhas de Jeová e, infelizmente, surgiram muitos adventistas que também estão defendendo o arianismo, dizendo que Jesus Cristo não é o Deus eterno, não tem a eternidade. Como nós dissemos, não podemos negar que existam conflitos, não poderemos desconsiderar e fazer de conta que eles não existem, mas temos que considerar o lado positivo dos conflitos. Que lado positivo? É que os conflitos nos forçam a estudar mais, os conflitos nos forçam a orar mais, e assim o Espírito Santo age, o Espírito Santo atua, trazendo luz para aqueles que são sinceros de coração. Nesta semana nós vamos estudar sobre conflitos que surgiram na igreja cristã primitiva e que ameaçavam a sua sobrevivência. Na parte de domingo, preconceitos étnicos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6 e vamos ler a partir do verso 1. Aqui nós lemos Atos capítulo 6, versos 1 em diante. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Todo crescimento traz problemas, todo crescimento traz dores. E assim a igreja que crescia e se multiplicava de uma forma assombrosa também não ficou isenta de problemas e conflitos. Aqui o verso 1 está dizendo que os cristãos helenistas, os cristãos de origem grega, eles começaram a reclamar que as suas viúvas estavam recebendo menos alimento do que as viúvas hebreias. Satanás conseguiu despertar a suspeita entre eles. A solução proposta pelos apóstolos foi que os cristãos helenistas deveriam escolher 7 homens, 7 pessoas de boa reputação, ungidas pelo Espírito Santo, para que servissem às mesas, enquanto os apóstolos estariam se dedicando ao ministério da palavra. Na igreja primitiva, os 2 principais elementos eram o ensino da palavra e também o servir à mesa. Eles comiam juntos, eles tinham uma refeição comunitária e também a ceia do Senhor, que era praticada com muito maior frequência do que em nossos dias. A proposta dos apóstolos é que eles se ocupariam principalmente da pregação da palavra de Deus, do ensino, enquanto que os 7 homens escolhidos ficariam encarregados das atividades da comunhão nas diversas igrejas localizadas nas casas das pessoas. Aqui no capítulo 6 de Atos, a partir do verso 2, diz assim:
E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos às mesas. E o verso 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Os 7 homens escolhidos eram de origem grega, e eles foram escolhidos pelos irmãos cristãos de origem grega. E aqui diz o verso 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Verso 5: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os 7 homens escolhidos receberam a imposição das mãos. Eles foram ungidos para um santo ministério de servir às mesas, servir às pessoas necessitadas. E o verso 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia! Pelo crescimento e pela multiplicação da palavra de Deus e dos conversos. Vocês percebem, queridos, que quando surgiu o problema, os apóstolos não desconsideraram o problema, não deram as costas para os problemas. Eles enfrentaram os problemas propondo uma solução. Não foram os apóstolos que escolheram os 7 homens que seriam dedicados para ministrar e servir às mesas. Foram os próprios que estavam reclamando da situação que foram incumbidos de fazer a escolha. E assim eles escolheram 7 homens de origem grega para servirem às mesas e ajudarem as viúvas que estavam sendo desprezadas. Dentre estes 7 homens, que nós hoje chamamos de diáconos, destacaram-se Estevão e também Filipe. De Estevão, a Bíblia diz aqui no verso 8: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E o verso 15: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, um homem ungido pelo Espírito Santo. Queridos, o que mais Deus precisa é homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo, que têm o rosto brilhando, refletindo o semblante de Jesus Cristo, que possam ser chamados de rostos de anjos. Que assim seja na sua vida, meu querido irmão. Na parte de segunda-feira, a conversão dos gentios. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, e vamos ler a partir do verso 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Você percebe como Deus trabalha entre os gentios. Você percebe como Deus trabalha em pessoas que não pertencem ao cristianismo. Este foi o caso de Cornélio. A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. E o verso 3: e este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você pensa que aquele copo de água, aquele prato de comida, aquele dinheiro, aquela ajuda a um necessitado que você faz, você pensa que isso passa despercebido? Não, querido. Tudo isso é anotado diante de Deus. Deus valoriza a caridade. Deus valoriza e muito quando você estende a sua mão aos necessitados da igreja, aos necessitados fora da igreja. Quando você tem um fundo de reserva separado para ajudar aos carentes. Aqui a Bíblia diz claramente: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Não deixe somente para a assistência social da igreja a prática da caridade. Não deixe somente para a ADRA a prática da caridade. Você, meu querido irmão, individualmente, você e eu, devemos ter um ministério de caridade. E o verso 5: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto ao mar, ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. A hora sexta é o meio-dia. E o verso 10, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo deu a visão para Pedro, mostrando que aqueles animais imundos que estavam dentro do lençol, aqueles animais imundos estavam representando os gentios. Os gentios que os judeus consideravam como imundos. Judeus não conversavam com os gentios, não se hospedavam nas casas dos gentios, não lhes tocavam, não se cumprimentavam. Assim, queridos, Deus queria abrir a porta para a pregação do evangelho para os gentios. Por isso deu a visão para Pedro. E Pedro entendeu a visão, porque o Espírito Santo disse no verso 20: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Queridos, não fosse a visão dada pelo Espírito Santo para Pedro, Pedro não teria recebido esses gentios na sua casa, não teria viajado com eles e não teria ido à casa de Cornélio pregar o Evangelho. Graças a Deus por esta visão. Esta visão, infelizmente, tem sido usada por muitos que não querem obedecer à palavra de Deus, para dizer que esta visão está autorizando-os a comerem qualquer animal imundo. Ao lerem esta visão, estão torcendo as Escrituras para sua própria perdição, porque eles estão usando esta visão que o Espírito Santo deu para Pedro, para dizer que eles podem comer qualquer animal, qualquer tipo de carnes imundas, porque o Espírito Santo disse: mata e come. Queridos, o próprio Espírito Santo explicou e Pedro entendeu que ali não estava falando de carne ou de animais literais, e sim animais imundos que estavam representando pessoas que eram consideradas imundas, que era o caso dos gentios. Veja como Pedro, o próprio Pedro, explicou a visão no capítulo 10 e no verso 28. Capítulo 10, verso 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro entendeu a visão. Jesus Cristo morreu por todos, judeus e gentios. E, queridos, nós devemos olhar para as pessoas que nos cercam, para as pessoas com quem nos encontramos, como pessoas pelas quais Jesus morreu. Não há ninguém imundo. Todas as pessoas podem ser salvas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Evangelho alcançou os gentios. E o verso 34: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A visão dada por Deus ensinou para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. Trata judeus e gentios igualmente. E o verso 44: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus.
Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. O dom de línguas dado por Deus para Cornélio e a sua família foi um sinal convincente de que Deus não tem favoritos em termos de salvação. Judeus e gentios estão em pé de igualdade diante de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o Espírito está guiando. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11. Vamos ler os versos 1 até o verso 3. E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Realmente Pedro estava sendo criticado, condenado, repreendido por ter entrado na casa de um gentio, por ter consentido com o batismo de Cornélio e da sua família. Queridos, Pedro teve que se explicar, mas estes líderes não estavam fazendo nada para facilitar a conversão dos gentios. Eles insistiam de que esses gentios tinham que ser circuncidados antes de se tornarem cristãos. Vamos ler agora a partir do verso 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. E agora Pedro relata mais uma vez a visão que ele teve em Atos capítulo 10. E o verso 12 diz assim: e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Pedro estava dizendo: foi o Espírito Santo que me deu a visão, foi o Espírito Santo que me falou ir para a casa de Cornélio, entrar na casa de Cornélio, não duvidando de nada. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele varão. E o verso 15 diz: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja a conclusão no verso 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Queridos, as palavras de Pedro mostram quão grande era o preconceito, quão grande era a resistência dos líderes judeus de aceitarem os gentios não circuncidados como membros da igreja. Como havia ocorrido com os apóstolos no dia do Pentecostes, os gentios também receberam o dom de línguas. Línguas que eles não tinham estudado, mas que o Espírito Santo os ensinou a falar. Não línguas estranhas, mas línguas estrangeiras, assim como os apóstolos no dia do Pentecostes. Vocês podem perceber aqui a partir do verso 19 de Atos capítulo 11, que Lucas, o autor de Atos, motivado pela conversão de Cornélio, ele interrompeu brevemente o relato do ministério de Pedro para mostrar o progresso e sucesso inicial do evangelho entre os gentios. Que bênção quando o Espírito Santo quebrou o preconceito contra os gentios e desconsiderou a circuncisão como um pré-requisito para a salvação dos gentios. O nome que nós temos hoje, cristãos, veio lá da cidade de Antioquia. Cristãos, aqueles que imitam a Jesus Cristo, aqueles que seguem a Jesus Cristo como Salvador. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é uma prova de que aquela solução dada pelo Espírito Santo para resolver a questão dos gentios não foi bem aceita pela maioria dos líderes e dos membros da igreja. Pedro estava convencido. Aqueles que estavam com Pedro foram convencidos. Paulo estava convencido, mas eles tiveram grandes discussões, acaloradas discussões durante o concílio de Atos capítulo 15. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 15 e vamos ler a partir do verso 1. Aqui nós lemos: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos.
Isto prova de que muitas pessoas não aceitaram aquela explicação de Pedro, não se deixaram convencer pelo Espírito Santo e continuaram sendo cristãos judaizantes, exigindo dos gentios a circuncisão. E o verso 2 diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. A Bíblia está falando aqui no verso 5 de uma seita de fariseus cristãos. Que tragédia, queridos! Que tragédia quando existem cristãos fariseus, cristãos legalistas. Eles não aceitaram a explicação que Pedro dera. Eles não aceitaram a evidência do Espírito Santo sendo derramado sobre Cornélio e os da sua casa. Queridos, eles continuavam exigindo a circuncisão dos gentios. E o verso 6 diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Verso 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Salvação pela graça. Esta foi uma repreensão contra os cristãos fariseus legalistas. Paulo, na sua carta aos Gálatas, não fala coisas positivas acerca destes cristãos fariseus, judaizantes. Ele os chama de perturbadores. Gálatas capítulo 1, verso 7. Falsos irmãos, cuja verdadeira motivação era destruir gradativamente a liberdade espiritual do Evangelho e levar os gentios conversos à escravidão do legalismo. Na parte de quinta-feira, uma solução difícil. Vamos ler Atos capítulo 15, verso 13 em diante. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Depois de Paulo falar, depois de Pedro falar, aqui diz que Tiago tomou a palavra. Tiago aparece como sendo o líder da igreja cristã em Jerusalém. Esse Tiago era o irmão de Jesus. Tiago concluiu dizendo no verso 19: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Tiago chamou os cristãos judaizantes de perturbadores e então propôs a solução no verso 20: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. A proposta dada por Tiago, irmão de Jesus, incluía 4 proibições. Primeiro, carne oferecida em sacrifício aos ídolos em rituais pagãos e servida em uma festa do templo ou vendida no mercado. Segundo, consumo de sangue. Terceiro, carne de animais estrangulados, ou seja, a carne cujo sangue não tinha sido drenado. E quarto, abster-se da imoralidade sexual nas suas várias formas. Queridos, no contexto do Antigo Testamento, em Levítico, essas 4 proibições significavam a renúncia ao paganismo. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 17. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 17. Aqui nós lemos Levítico capítulo 17 a partir do verso 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Queridos, Deus é muito claro na proibição de comer a carne com o sangue. Tanto é proibido comer o sangue diretamente, como também comer a carne com o sangue.
A Bíblia diz aqui no verso 14 de Levítico capítulo 17, verso 14: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Queridos, Deus estabeleceu que o seu povo não deveria se alimentar da gordura animal e também nem do sangue animal. Toda a carne deveria ter o sangue totalmente drenado antes de ser comida. Na verdade, queridos, estas 4 proibições que encontramos aqui em Atos capítulo 15 e o verso 29, elas se aplicavam aos cristãos daquele tempo e se aplicam também aos cristãos atuais. Hoje, como povo de Deus, que se prepara para a segunda vinda de Jesus Cristo, buscando o batismo diário do Espírito Santo, nós deveremos obedecer este decreto dado pelo Espírito Santo em Atos capítulo 15 e o verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Queridos, essa carne que se compra no açougue ou nos mercados, e esta carne usada para fazer os churrascos, estas carnes, queridos, são carnes com sangue, literalmente com sangue. Nós, como filhos de Deus, devemos levar a sério a proibição dada por Deus de se abster do sangue, de se abster da carne sufocada e da fornicação. Esta foi uma solução difícil para os dias dos apóstolos, lá em Atos capítulo 15? Sim, mas é também uma solução difícil para os nossos dias. Eu estou falando para você, meu querido irmão, que se prepara para o céu. Nós temos que deixar os animais em paz. E deveremos adotar na nossa vida a reforma da saúde. Buscarmos a santidade de Deus, entendendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus quer produzir um grande reavivamento do Espírito Santo na vida dos seus filhos, nesta última geração, preparando-nos para a volta de Jesus. Mas devemos entender, queridos, que não poderá haver um reavivamento do Espírito Santo se continuarmos desprezando a reforma da saúde. Porque reforma e reavivamento andam juntos, de mãos dadas. A reforma sem o reavivamento é legalismo, mas o reavivamento sem a reforma é oba-oba. Portanto, queridos, nós devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo e aceitar esta solução difícil proposta aqui em Atos capítulo 15, verso 29. Difícil para os cristãos naquele tempo, difícil ainda para os cristãos nos dias de hoje. Mas nós não estamos buscando soluções fáceis. Nós estamos buscando obedecer à voz do Espírito Santo que nos fala: vós sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. O que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo. E que o Espírito Santo produza na sua vida e na minha vida o reavivamento pelo batismo diário do Espírito Santo e a reforma da saúde, tornando o nosso corpo o templo do Espírito Santo. O Espírito que em você habita produzirá em você um caráter semelhante ao de Jesus, uma comunhão diária com Jesus Cristo. Que o Espírito Santo viva em você, meu querido irmão. É o meu desejo e a minha oração. Amém.